E aí, tá esperando o que para aprender a aplicar papel de parede? Todo dia conteúdo sobre aplicação de papel de parede. Eu sou o Roberto J. Silva. Cola. Essa é uma parte que ainda tem muita gente que erra. Você acredita que ainda tem instalador de papel de parede que usa cola branca para instalar o papel? Aí você vai me dizer, Roberto, mas cola boa é a que cola. Nem sempre. Eu uso a cola que é recomendada pelo fabricante, tá? Que é a cola em pó CMC. Agora a gente vai fazer a preparação da cola, tá? A gente não vai entrar agora em detalhes certinho de como que é feito tudo, a textura, tudo certinho, porque a gente vai ter um vídeo, uma aula só para isso, tá? Então a gente vai explicar tudo passo a passo com bastante detalhes, tá bom? Mas é assim, o básico. A gente vai seguir a instrução do fabricante para fazer a diluição dessa cola. Então aqui, ó, na especificação desse fabricante, dessa cola aqui, para eu fazer a diluição desse pacotinho de 100 gramas, ele está falando para eu usar 4 litros de água, tá? Esse aqui é só uma medida base que o fabricante ele fala. Então eu vou fazer a diluição básica da cola agora, tá? Ela vai ficar bem grossa. E daí eu vou trazendo ela do grosso para o fino, chegando ela no ponto que eu preciso. Aqui no caso aqui, para a instalação do papel de parede, a gente tem 2 rolos, tá? E então essa quantidade aqui é muito para o papel. Então eu vou usar um pacotinho que eu já tenho aberto aqui, que eu já tirei um pouco, tá? E eu vou fazer essa quantidade de cola aqui nesse balde. Eu vou usar essa peça aqui, ó, que é uma peça de batedeira, que eu costumo usar para preparar a cola, tá? E é só a gente ir despejando o pó. Eu já tenho a quantidade de água aqui e batendo ela para fazer a diluição. Eu acho que até ficou pouco. Eu vou pegar o outro pacotinho aberto que tem lá. Então, essa cola aqui, ó, especificamente, quando a gente vai fazer a diluição dela, ela fica bastante empelotada quando a gente começa a misturar. Então tem que dar o tempo dela mesmo, tá? O tempo aí para ela diluir legal, aí vai de 20 minutos a 30 minutos, tá? No caso aqui eu estou usando, como eu falei, né, esse batedorzinho e estou mexendo com a mão. Mas você também pode usar essa pecinha, colocar ela numa furadeira e usar ela como batedor mesmo, né? Então você pode acelerar um pouco esse processo aqui da preparação. Então agora a gente já fez a diluição e a gente vai deixar esse período de descanso da cola. Enquanto isso a gente já vai preparando as outras partes. Pessoal, a gente vai fazer agora o corte das faixas do papel, tá? A gente vai colocar esses 2 rolos de papel aqui, ó. A gente já conferiu as medidas dele, tamanho, comprimento, já conferiu os lotes, tá tudo ok, tá? Na parede que a gente vai instalar eles, a gente vai fazer um aproveitamento, vai ter uma parte onde vai ter uma cabeceira ali da cama, tá? Então a gente vai descontar esse pedaço ali, mas esse papel dá pra gente cobrir toda a parte da parede. Então, bora cortar o papel. Então, cara, é que é muito fino, mano. Vou fazer os 2. Então agora a gente vai cortar então as faixas, a gente vai cortar com 2 medidas. A gente vai cortar aqui faixas com 2,70 e faixas com 2,15.
Então agora a gente vai marcar aqui a cabeça aqui, ó. O que é a cabeça? É o sentido, a posição em que a faixa vai ser colocada. Ó, então a gente tá vendo aqui o desenho do medalhão aqui do arabesco, ó, que ele vai ficar nessa posição. Essa é a posição que ele vai ficar na parede. Então essa parte aqui é a parte que vai ficar para cima, tá? Então, para eu não me perder na hora que eu estiver instalando ele na parede, eu vou marcar nas costas do papel aqui para saber que essa parte é a posição que vai para cima, tá? Então, ó, essa aqui é a faixa número 1, então eu vou marcar aqui, ó, número 1, tá? Então eu vou olhar ela e eu já vou identificar que é a posição para cima e é a faixa número 1. A gente vai cortar ela com 2,70. Então tem marcação aqui, ó. E agora eu vou fazer o risco para cortar a faixa, né? E eu vou usar o próprio rolo aqui, ó, para fazer esse risco aqui. Eu vou usar ele de régua. Então eu vou trazer ele aqui onde tem a marcação, onde eu marquei aqui os 2,70. Ó, coloquei ele certinho ali. E eu vou pegar o lápis e vou passar, ó. E já fez o risco certinho, agora é só cortar. Pessoal, para você que ainda não conhece o papel de parede, eu vou te passar alguns detalhes, tá? Então existe o papel de parede que ele tem estampa, que ele tem um desenho, que você vai montar ali, encaixar o desenho certinho. E também tem o papel que ele é só texturas, ele é liso. Então você não precisa fazer o encaixe de desenho, tá? Esse papel aqui que a gente vai colocar hoje, ele é um papel estampado, né? E ele tem encaixes de desenho. E eu vou mostrar para vocês agora como que funciona. Então, olha só, esse aqui é um papel estampado e você pode ver, olha, que o desenho dele vai se repetindo, né? Ó, essa estampa aqui, ela é igual e ela vai se repetir no rolo inteiro de papel de parede, tá? Desse rolo. E tem outro detalhe também, além de ele se repetir no papel todo, ele tem medidas exatas. Então, por exemplo, aqui, ó, se você medir ele daqui a aqui, ele vai ter uma medida, ó. No caso aqui que eu estou medindo, ó, ele tem 31 centímetros. E no papel inteiro, essa medida de 31 centímetros vai se repetir, tá? Então ele não tem uma estampa aleatória que num lugar ele está com uma medida e em outro lugar ele está com outra. A gente vai tirar aqui 3 faixas desse rolo. E essas 3 faixas são obrigadas a encaixarem nesse desenho, tá? Tanto de um lado como do outro. Ele tem que ter a sequência e encaixar certinho. Pessoal, eu vou cortar agora então 3 faixas, tá? E para cada faixa que eu for encontrar uma com a outra, encaixar o desenho, eu vou perder um pedaço de papel, uma tira, tá? E como é que a gente chama essa perca? Essa perca de encaixe de desenho se chama rapport, que é a repetição do desenho. E eu vou mostrar para vocês agora como que funciona isso. Pessoal, então olha só, ó, essa aqui é a primeira faixa, tá? Que eu cortei. Então eu posicionei a primeira faixa. E agora a segunda faixa, olha só, aquilo que eu falei sobre encaixar o desenho. Você tá vendo aqui? Aqui tá um desenho pela metade e aqui tá o outro, ó. Então, ó, se eu só colocar um do lado do outro, ele não vai bater o desenho, né? Então, por isso que eu falei que o desenho ele é obrigado a se encaixar um do lado do outro. Então, como que a gente vai fazer? Olha aqui, ó. Você vai procurar até acertar o desenho. Olha só. Se eu fosse colocar só uma do lado da outra, né, não ia dar certo. Então, você põe a faixa que você já cortou, a primeira, que ela vai servir de guia, e você vai, ó, procurando o desenho até encaixar. Olha aqui, encaixou. Deixa eu desenrolar mais um pouco aqui, ó. Ali, encaixou aqui, ó, encaixou aqui e ela vai seguir encaixando no rolo todo assim, tá? Olha lá. Então, olha só, encaixei o desenho e olha aqui a sobra que deu. Lembra que eu falei para vocês, ó?
né, a tira que sai fora. Então, para encaixar o desenho, toda vez que eu for encaixar, ele vai ter uma perca, ó. E aqui nesse caso é esse tanto aqui, ó, que vai perder. E esse aqui, ó, essa parte que vai sair fora é o rapor, é a perca para o encaixe do desenho. Então, ó, eu já achei o desenho, já tá tudo certinho. E agora eu vou fazer a marcação. Como essa aqui é a primeira faixa, eu vou usar ela de guia, tá? Então, ó, com a tesoura eu vou marcar na mesma direção da primeira faixa, ó. Fiz um cortezinho aqui com a tesoura. Vou tirar a primeira faixa aqui um pouquinho. E, ó, agora a gente vai cortar ela ali, esse pedaço fora. Então aqui, ó, aqui tá a marcação que eu fiz. E agora, ó, para cortar, eu vou usar o rolo de novo como régua, ó. Olha lá, ó. Vou trazer ele até a marcação. E vou usar o lápis aqui, ó. Então o rolo vai ser como uma régua, lá, ó. Coloquei certinho lá no corte e vou passar o lápis. Aí. E aquela ali é a faixa número 1. Essa aqui é a faixa número 2. Já vou marcar ela aqui, ó. E vou cortar essa tira que sobrou aqui, ó, que é o rapor do papel. Então, só para vocês verem, olha aqui. Faixa número 1. E faixa número 2. Desenho encaixando certinho. E agora, como já a gente cortou a cabeça, né? Essa é a parte que vai para cima. Agora a gente vai cortar ela no comprimento, tá? Seguindo a mesma medida da primeira faixa. Tá, então aqui a gente já posicionou a primeira faixa, ó, ela vai ser a guia. E aqui a gente tem a segunda faixa, que a gente já cortou a cabeça dela, né? Já encaixou o desenho certinho. E olha só, eu vou colocar ela rente com a outra aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E aqui, na lateral, ó, eu tô deixando uma bordinha da faixa de baixo para eu conseguir ver ela, tá? Depois eu vou te mostrar por quê. Olha aqui, ó. Então, rente aqui e uma bordinha aqui da de baixo, beleza? E agora, olha, vou desenrolar aqui um pouco. Vou segurar as duas faixas aqui, ó, firme, para elas não saírem uma de cima da outra, tá? E eu vou arrastar elas aqui, ó, empurrar aqui, olha lá. E vou desenrolando aqui, ó. Mais um pouquinho, segurou firme aqui. Aqui, ó. E mais um pouco, ó. Até o final da faixa de baixo. Então, olha só, lembra que eu mostrei para vocês ali, para deixar a de baixo aparecendo, ó, a faixa de baixo? Olha aqui o final dela, aqui, ó, a ponta. Então, você deixa essa bordinha para você conseguir visualizar a faixa de baixo. E agora, eu vou usar o rolo como guia, ó, vou trazer ele até nessa ponta aqui da faixa de baixo, ó. O rolo vai ser a nossa régua. Coloquei ele certinho ali, ó, na direção da faixa de baixo e vou passar o lápis. Então, a gente já marcou. Agora é só cortar. E a segunda faixa, então, já está cortada. Então agora a gente vai cortar a terceira faixa, beleza? Então olha, coloquei a segunda faixa aqui e eu vou pegar o rolo e colocar aqui do lado. Então ó, sempre vai acontecer a mesma coisa, tá? Toda vez que você for colocar o rolo do lado, ele não vai bater certinho. Então ó, ele está desalinhado aqui o encaixe do desenho. Então a gente vai sempre seguir fazendo esse encaixe de desenho, né? Ó, segunda faixa aqui, olha lá. Encaixou certinho. E a gente faz o cortezinho lá marcando. Beleza? E agora a gente vai riscar para cortar. Então aqui, ó, tá o cortezinho que eu fiz.
Vou trazer o rolo até na direção do corte e passar o lápis. Então essa aqui, faixa número 3. Já vamos cortar ela aqui, ó. Então olha só, aqui eu já cortei a terceira faixa, a cabeça dela, né? Tá certinho. E esse aqui, ó, essa aqui é a tira que eu retirei ali para conseguir encaixar o desenho, tá bom? Então, em todos os papéis que você for fazer o encaixe de desenho, ele vai ter uma perca, tá? Ele sempre vai sobrar, tanto desse tamanho, pode ser que é maior, pode ser que é menor, mas todas as vezes que você for fazer o encaixe de desenho, ele vai ter essa perca, que é chamada de rapport, que é a repetição do desenho. Então, você não pode fazer uma conta, um cálculo para a parede que você vai precisar o papel ali, simplesmente só com a medida exata. Você tem que levar em conta que, se for um papel estampado, ele vai ter uma perca para encaixe de desenho, tá? Parede feita é melhor do que perfeita. O que eu quero dizer com isso? Olha, a parede aqui ela não precisa estar perfeita, 100%, sem nenhuma ondulação, nada assim. Ela precisa estar feita, tá? Essa parede aqui, eu posso dizer que ela é um grau 1. O que é? É uma parede que está praticamente assim, sem nenhuma dificuldade aqui de preparação. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só passar uma espátula para tirar algum carocinho que tiver, alguma areinha, grãozinho de areia, que às vezes pode ficar na hora da pintura, né? E tirar as tomadas e ela já está prontinha para fazer a instalação do papel. Mas a gente vai ter outros vídeos no canal que vão mostrar paredes que realmente vão precisar de uma preparação maior. Paredes que têm umidade, rachaduras, que têm buracos, né? Que precisam ser consertados. Beleza então? Então, bora preparar essa parede. Então agora a gente vai tirar as tomadas da parede, tá? Agora a gente vai então dar uma raspada na parede. Pessoal, por que é importante essa parte de raspagem da parede? Olha só, eu comentei com vocês assim que a gente tira algum grãozinho de areia que fica da pintura, alguma ondulação e tal, né? Olha só, um tempo atrás aí eu fui fazer um serviço para um cliente e também foi um pessoal fazer aplicação de adesivo, tá? Era um adesivo legal lá, que era um preto fosco, para eles fazerem um quadro negro, né? Uma lousa assim para escrever. E assim, ficou muito legal lá o lugar onde que eles colocaram, a adesivagem ficou muito legal. Só que quando você chegava perto para olhar, ela estava toda marcada, cheia de pontinhos, de grãozinhos, toda encaroçada. Por quê? Porque não foi raspado a parede. Então aqueles carocinhos que ficaram, eles mapearam todo no adesivo. No papel de parede acontece a mesma coisa. Lógico que o papel de parede é um pouquinho mais grosso do que o adesivo. Mas ele marca também, dependendo do tipo de ondulação, de caroço e grão de areia que tiver, ele pode marcar sim, tá? Então é muito importante você fazer essa raspagem da parede antes da aplicação.
Então olha só, aqui a gente tá batendo nível aqui para ver como que tá. Então, olha aqui, ó, o teto tá bem torto, ó, tá bem desnivelado, né? O gesso ali, né, a parte do gesso tá torto, ó. Se a gente for alinhar aqui mesmo, ó, olha lá, ele vai dar mais de meio centímetro, quase 1 centímetro de diferença, ó. Né? Então a gente vai precisar alinhar isso aqui. Então aqui no caso, olha só, como num canto da parede aqui tem a janela, cortinas, é um lugar que não vai mostrar muito a tortura do papel, né? E no outro canto da parede vai ficar encostado no guarda-roupa. Então o que vai ficar mais exposto aqui é a parte de cima, tá? Então a gente vai seguir por isso e a gente vai alinhar então o papel com o gesso. O gesso ele está desnivelado, mas a gente vai alinhar o papel por ele para quando você olhar na estampa do papel, ele esteja alinhado, tá bom? E a tortura que tiver vai ser mostrada nos cantos. Só que como num lado tem janela e no outro tem o armário, o guarda-roupa, ela não vai aparecer, tá? Pessoal, então olha só, a gente então vai tirar o nível pelo teto, tá? E como o teto está torto, né, a gente vai acompanhar o desnível do teto, do gesso, tá? Então, como que eu vou fazer? Olha, o papel ele tá cortado com 10 centímetros a mais, né? Porque eu vou jogar 5 centímetros de sobra para cima e no teto, né? E 5 centímetros para baixo ali no rodapé, para dar o acabamento, né? Então, eu vou posicionar a faixa na parede mais ou menos jogando essa medida e daí, com base no teto, eu vou medir, ó, esses dois desenhos, eles são alinhados aqui no papel, ó, tá? Então, quando eu colocar na parede, eu vou medir do teto até o começo desse desenho, quanto que dá num lado, e vou fazer a mesma medida no outro desenho, tá? Fazendo isso, eu vou estar alinhando o desenho com o teto. Então, assim, no teto, mesmo o teto estando torto, o desenho vai ficar alinhado, porque a gente está se baseando pelo teto, né? E a diferença que tiver, desnível que tiver, vão dar nas laterais, né? De um lado onde tem a janela e no outro canto onde vai o guarda-roupa. Então olha só, a cola já está pronta, né? A gente deu o tempo dela de descanso. Ela já diluiu tudo certinho. E a gente já deixou ela no ponto para aplicação das faixas. Então agora a gente vai fazer a aplicação da cola no papel, tá? Aqui um detalhe. Estou usando um rolo aqui de espuma para fazer a aplicação da cola. E assim, o segredo aqui, o detalhe na questão de passar cola, é você passar a cola por igual no papel, tá? Não deixar um ponto com mais cola, com menos cola, tá? Então você vai acompanhando isso, conforme você vai passando, você vai vendo se algum ponto tá a mais que o outro. Então olha só, na hora de aplicar a cola, passa tudo por igual, tudo do mesmo jeito, tá? E o que vai mandar também é a textura da cola, né, no ponto certo. E daí, ó, o ponto para aplicação desse papel vinílico é esse ponto aqui, ó. Ó, ela tá escorrendo, ó, mas ela ainda tá um pouquinho grossa, ó. Tá? Ela não tá escorrendo aguada, aquele fio fino, ela escorre, mas meio grossa, ó. Bora passar cola então. Então já passei nessa parte do papel, tá certinho, ó. É uma quantidade de cola, eu não coloquei muita cola, né? Então, ó, agora a gente vai dobrar o papel, pegou nas duas pontas aqui, ó, e eu vou dobrar ela, trazendo até onde eu passei a cola aqui, ó.
Ajustou, deixou o papel borda com borda aqui, tá? E agora enrola. Ó, então já passei cola na primeira faixa, eu vou deixar ela descansando uns minutinhos, que tem que deixar, porque o papel ele tem um tempo de dilatação, tá? E a gente vai passar na segunda faixa. Segunda faixa. Agora, pessoal, vamos desenrolar aqui, ó, até no encontro das duas pontas. E eu vou abrir essa ponta que é a cabeça, lembra que eu falei para vocês? Ó, tá marcado o número 1. E agora eu vou soltar ela aqui, ó. Então, ó, eu vou jogar mais ou menos aqui 5 centímetros para cima de sobra. Lembra que eu falei? Que a faixa tá cortada com 10 centímetros, né? A mais da medida. Então, ó, tô jogando aqui 5 centímetros, né? Mais ou menos aqui no olho. Eu não tô medindo porque, né? Eu já tô acostumado com essas medidas. Se você tiver alguma dúvida, você, né, dá uma medida aqui com metro, tá? Só para você ter uma base. E agora a gente vai fazer o alinhamento da seguinte maneira. O teto ele tá torto, mas como esse é um papel que tem essas estampas e elas mostram também um pouco de tortura, a gente vai alinhar o papel então, como eu falei, com o teto. Então vou pegar o metro aqui, eu vou deixar ele com... Aqui tá com quase 8, deixa eu pegar aqui, ó. Quase 8 não, quase 8. Deixa eu descer um pouquinho só. Ó, tô deixando do teto até o começo da estampa aqui, ó, eu vou deixar com 8 centímetros. E aqui, nesse outro desenho, eu vou alinhar deixando a mesma medida. Fazendo isso, eu vou estar posicionando esse desenho, alinhando ele com o alinhamento do gesso, tá? Vamos ver como tá aqui. Ó, aqui, um pouquinho.
pouquinho para baixo. Vamos ver. Um pouquinho mais para baixo. Aí. Agora aqui eu alinhei, tá? Então, ó, esses dois desenhos, a ponta dele, o comecinho do desenho, eu medi e eles têm a mesma medida, tá? 8 centímetros daqui do começo do desenho até o teto, até o gesso, né? Aqui também, ó, 8 centímetros. Então isso quer dizer que o desenho, a estampa tá alinhado com o gesso, tá? A gente tem alguns detalhes aqui. Esse gesso ele não tá perfeitinho reto, ele tem algumas ondulações em alguns pontos. Então pode ser que aconteça de dar uma diferencinha em algum lugar ou outro, tá? Mas na medida geral do alinhamento, ele tá alinhado com o desenho do papel. Pessoal, agora a gente vai pôr então a segunda faixa, tá? E essa segunda faixa é onde a gente começa a fazer o encaixe do desenho, tá bom? Então, tá ligado nos detalhes aqui, ó. Então a prioridade é encaixar o desenho, tá? Então, ó, quando você for estender, então você já vai visualizando esse encaixe aqui, para ele já ir na mesma direção da primeira faixa aqui, ó, o encaixe, tá? Então quando você for colocar ela na parede, você já leva ela já na posição direcionada para ela, tá? Para de repente você não colocar muito longe e depois ter que ficar arrastando a faixa, que daí vai tirando a cola do papel, tá? E nem ter que precisar ficar descolando e pondo de volta. Não tem problema você fazer isso, tá? Mas assim, se você visualizar antes de pôr, fica mais fácil, você já põe ele no lugar certo. Então, ó, a prioridade aqui é esse encaixe, tá? Então aqui você não fica mexendo muito nesse lado. Ó, coloquei aqui, né? Ó, traz a faixa. Se precisar encostar ela, né? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar. Quando você for posicionar, sempre encosta uma faixa do lado da outra, ó. Certinho, não deixa nenhuma fresta. Tá? Se precisar mexer, você nunca força só na ponta aqui, ó. Por exemplo, pegar aqui e forçar. Você move o papel por inteiro, tá? Então, olha, você dá uns toquezinhos aqui e ele já chega, beleza? E olhar o detalhe do encaixe, tá? Ele tem um desenho certinho, perfeitinho, né? Eu falo perfeito, mas às vezes tem algumas estampas que elas, né, tem alguma diferencinha. Mas no geral, as estampas elas são com encaixe 100%, não dá nenhuma diferença. Aqui no caso esse aqui tá batendo certinho, tá? Então, ó, encaixou o desenho, tá perfeitinho, ó, completando um desenho do outro, tá encostadinho a borda, tá beleza. Encostou, você dá uma passadinha de mão, ó, só para ele ficar encostadinho na parede. E vamos para a parte de baixo. Aqui, ó, vamos descolar essa outra parte do papel, ó, pegou na ponta. Puxou, pode soltar. E, mesma coisa, prioridade na junção aqui, ó, na emenda de um papel com outro, tá? Então, ó, ele tá um pouco afastado, eu com as duas mãos aqui, ó, vou trazer ele para perto. Ó, tá encostadinho, certinho, tô acompanhando, ó, sempre acompanha, ver se o desenho tá batendo certinho. Por mais que eu já encaixei ali em cima o desenho certinho, você tem que acompanhar para ver se tá batendo aqui. De repente, se precisar dar alguma alinhada, você dá uma ajustadinha, né? E se precisar mexer, você dá uma controlada aqui para cima também, né? Com a mão.
Então, ó, aqui ele já encaixou, passadinha de mão. Aqui embaixo, mesma coisa, ó, prioridade é aqui, ó, no encaixe do desenho. Ó, tá batendo certinho. Passa a mão de leve aqui. E aqui embaixo também, ó. Sempre cuidar, tá, pessoal, para não remontar uma faixa sobre a outra. A junção aqui, ó, o encontro de uma borda com a outra é só encostado, tá? Ele não pode ficar sobreposto, uma borda em cima da outra, tá? O acabamento de nenhum papel tem um acabamento sobreposto, tá? Uma borda em cima da outra. O adesivo é assim, o adesivo você tem que jogar uma borda em cima da outra, mas o papel de parede é borda encostado, né? A junção uma do lado da outra. Aí ali acertei. Então aqui, ó, passei a mão. E agora então a gente vai usar o rolinho de lã para tirar as bolhas de ar que tem embaixo do papel, né, e deixar ele certinho na parede. Então, ó, sempre pegando mais ou menos da metade do papel para baixo, metade para cima. E o movimento sempre para baixo ou para cima, tá? Nunca faz movimento para os lados, porque o papel ele dilata, ele tá mole, né, por causa da cola e tal, né? Então se você forçar para o lado, ele pode dilatar, esticar. E daí, quando você for colocar as outras faixas, pode ser que dê problema, dê diferença ali no encaixe. E, de repente, quando o papel secar, pode ser que ele ceda um pouco e abra a emenda, né? Então, evite de fazer esse movimento para os lados, movimento na horizontal, sempre movimento na vertical, tá? Então, vamos lá. Passando, tirando todas as bolhas de ar. Alguma ondulaçãozinha mínima, depois que você fizer isso aqui, se ficar, geralmente é da própria cola, tá? Então, essa você pode deixar que conforme o papel for secando, essas bolinhas vão sumir. Mas as bolhas de ar, no geral, você tem que tirar. A celulose vou usar aqui para completar aqui, ó, só para tirar a bolha aqui no cantinho, ó. Movimento para cima. E eu vou conferir agora como é que tá aqui o nosso alinhamento. Ó, então eu conferi aqui as duas medidas, tá? Do gesso até do teto aqui até o começo do desenho, aqui também tá na mesma medida, 8 centímetros. Estamos indo bem. Vamos no corte? Pessoal, então agora a gente vai fazer o recorte do rodapé. Esse aqui, olha, é um rodapé que ele é embutido na parede, né? É um modelo que tem bastante hoje, né? Rente com a parede, tá? Então, para fazer esse recorte, eu vou usar o nível, né? Na verdade, na função de régua, né? Vou posicionar ele aqui, ó, na mesma direção que tá o rodapé ali, ó, no alinhamento, e aqui também. E vou passar o estilete cortando, tá bom? Então aqui, como ó, o papel aqui tá maior que a régua, eu vou pegar aqui, ó, na junção aqui, ó, dos papéis aqui, e vou marcar com estilete aqui rente aonde que finaliza o rodapé, tá? Só vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Vou cortar um pedacinho aqui só para saber onde que termina o rodapé. Ó. Então agora eu vou pegar a régua aqui e vou colocar ela, a ponta dela lá certinho rente com o rodapé lá, e aqui também, ó, onde eu fiz a marcação, tá bom? Então essa medida tem que ser certinha, porque se você cortar mais curto, vai aparecer a parede, tá? Então, ó.
Agora ali tem um negócio que tá me atrapalhando. Um caroço. Mas tá bom. Beleza? Pode fazer? Então, ó, já posicionei aqui, ó. A régua tá certa lá e certa aqui. Vou pegar o estilete e agora o procedimento é como a gente faz os outros cortes também, ó. Vou colocar o estilete bem inclinado. Segura firme a régua, né? E é só vir passando. Então aqui, ó, ficou certinho. E agora a gente vai fazer essa outra parte. Então usa a régua, a mesma coisa, ó, seguindo a base da onde você já cortou aqui, ó. O papel tá certinho. E seguindo o rodapé aqui no outro lado, ó. Então a mesma coisa, ó, já posicionei a régua ali, ó. Vem com o estilete. Vem com o estilete certinho aqui, ó. Segura firme a régua. Pronto. Ó, você puxa pra baixo daí, ó. Pronto. Certinho, então é só fazer a limpeza, ó. Sempre cuidar quando você estiver fazendo a limpeza para você não levantar e descolar essa borda, tá? Então, ó, faz um movimento de cima para baixo. E aqui você pode dar uma passadinha com cuidado aqui para limpar a parte do rodapé. E tá beleza. Próxima faixa. Próxima faixa. Próxima faixa.
Pessoal, então agora a gente chegou na parte do recorte, que aqui que é a última faixa, tá? Então agora eu vou tirar as medidas, a gente vai recortar e fazer a aplicação. Então, vou usar o metro aqui. Então aqui, ó, como lá em cima é um pouco mais estreito, ó, a parte da janela aqui é um pouco mais larga e aqui estreito de novo. Eu vou seguir então pela essa parte maior, tá? Vou medir aqui, jogar 2 centímetros a mais, né, para fazer o recorte de acabamento. E daí a gente vai fazer a instalação aqui. 17,5, 18,5, 19,5, 21,5. Então aqui, ó, a parte maior aqui tá dando 18,5. Vou jogar 2 centímetros a mais, tá? 20,5 então, pra gente cortar. Pessoal, última faixa aqui, ó, recorte, ó, tem uns detalhezinhos para recortar aqui em cima, ó, tem um pedacinho aqui de uma viguinha, a parte da janela, tá? Mas aqui, ó, tô encaixando primeiro o desenho, tá? Tá encaixando primeiro o desenho. E eu já vou fazer o recorte aqui, ó, para o papel entrar na parte aqui da janela, tá? Então, ó, aqui eu não vou cortar reto certinho, ó, eu corto um pouquinho inclinado para cima para sobrar um pouco de papel para eu ter segurança aqui na hora de fazer esse recorte aqui, tá? Então, se eu for cortar reto certinho, pode ser que dê alguma diferença e falte aqui. Então eu corto um pouquinho para cima, olha lá, ó. Eu deixo o papel dobrado aqui certinho, ó. Ó, e eu tesouro um pouquinho inclinado aqui, ó, vou cortar nesse sentido aqui, ó, mais ou menos. Então, um pouquinho maior para sobrar e depois fazer o corte. Aqui tem mais um cortezinho, aqui, ó, que é dessa peça de alumínio aqui da janela. Então, mais um cortezinho inclinado aqui. Aí, ó, pra ela chegar ali certinho, tá? Aqui em cima a mesma coisa, tá? Aqui um pouquinho mais chatinho. Fazer um corte um pouquinho para cima. E já vou tirar essa sobra aqui um pouco.
Já vou aproveitar aqui também e tirar um pouquinho desse excesso aqui de papel, que fica mais tranquilo para fazer o recorte, ó. Eu já vou fazer esses recortes aqui, já trazer pronta essa parte e depois a gente faz o acabamento na parte de baixo. Aqui eu vou usar celulose, pedaço pequenininho, né? Não dá para passar o rolo de espuma aqui. Então eu vou trazer, tirar as bolhas com a celulose. Encostar certinho a borda, a junção aqui, ó, de uma faixa com a outra, deixar fechadinho, né? Não deixar nenhuma frestinha. O desenho tá alinhado certinho, tudo beleza. E agora então a gente vai fazer os recortes. Essas coisas não dá pra pegar muito, né? Então, ó, já recortei esse pedaço aqui. Agora eu só vou dar uma limpada e uma ajustada aqui, ó, na função, né? Fazer esse corte aqui, ó. Mesma coisa, eu não vou cortar a rente certinho, ó. Corta um pouquinho para baixo e leva até na direção da quina aqui, ó.
Olha lá, ó. E vou aproveitar também tirar um pouco do excesso para ficar mais fácil para recortar. Dá uma ajustadinha na emenda aqui, ó. Chegar ela certinho. Já vamos trazer ela pronta, antes de fazer o recorte. Já passa a celulose aqui no canto para já ficar encostado certo. Ó, junção aqui certinha. Tirar as bolhas, né? Ó. Essa parte aqui. Aqui ficou uma bordinha que não deu para o estilete cortar certinho. Vou usar a tesoura só para tirar essa pontinha. É mais tranquilo, ó. Fica certo. Olha lá, encostou certinho. Ó, aqui tá bem torto a parede, tá, ó. Olha só, ó. Tem uma curvinha aqui, ó. Então, eu vou acompanhar a espátula na curvinha, tá, ó. Então eu vou alinhar, acertar ela ali. Faço esse pedacinho, ó. Recorto só esse pedacinho. Aí agora eu endireito aqui a espátula, ó. Olha lá. Baixo para cima. E eu já vou aproveitar e fazer esse recortinho no rodapé, que é pequenininho. Vou usar a espátula mesmo, porque é um pedaço estreito. Olha lá, encostar ali no final do rodapé certinho. Finalizar aqui ajustando bem a emendinha, ó, passar a celulose no canto para ficar bem certinho. Então, ó, limpou certinho. Cuidar para sempre deixar limpinho. Qualquer lugarzinho que tiver com cola, às vezes dá uma lambuzadinha na borda, sempre lambuza, né, um pouco, né? Então passou o pano bem passadinho, é tranquilo, não tem problema, não vai manchar, mas sempre lembrando de passar o pano, fazer a limpeza certa. E aqui tá finalizado. A gente vai colocar agora os espelhos da tomada de volta, tá?